Oi, gente, bom dia para todo mundo, uma boa semana. Estamos começando agora ao vivo aqui de Brasília, pela Band Agro Mais e Terra Viva, o Agroband, a sua janela para o mundo do campo. Segunda-feira, dia 6 de outubro, 8 horas da manhã. Veja os destaques da nossa edição. A linda dos ipês, árvore símbolo do Brasil, chega ao fim da florada cheia de histórias. Primeiro veio o roxo, depois o amarelo e agora é a vez deles, dos brancos. Crise no setor de arroz. Alto custo de produção pode levar produtores a abandonar o cultivo do cereal. E no Giro Brasil, você vai ver que o Mato Piba, que reúne os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, já respondem por quase 20% da soja colhida no país. É agora, no Agroband. Oi, gente, bom dia, boa semana. Carol, boa semana para você, minha querida. Pra gente, Valteno, bom dia para você e para quem nos acompanha aqui no nosso Agroband. Começamos com alegria falando de uma coisa muito bonita, gente. Ela é a árvore símbolo do Brasil, cheia de histórias. Assim é o ipê, Carol. Pois é, Valteno, que chega ao final da sua florada com a cor mais delicada. E o Sebastião Garcia e o Felipe Alves contam pra gente um pouquinho sobre a origem dos ipês. Vamos ver. Os quadros são de uma exposição organizada pela Priscila, bióloga do Jardim Botânico de Brasília. A exposição tinha como tema as lendas dos ipês. A lenda se fala, que os ipês não floresciam, não tinham flores, mas as aves pousavam nos ipês e após um pedido dos ipês aos céus, elas começaram a florescer de acordo com a cor das aves que pousavam, E assim foi criado o ipê amarelo, o ipê branco, o ipê rosa e o ipê verde, que é o menos conhecido da população. Tem mais que lenda nesta beleza toda. Tem muita diversidade. Na flor, nas folhas, no caule, cada um diferente do outro. O ipê rosa, ele é uma árvore bem alta, frondosa, porque ele geralmente é uma árvore de floresta, de ambiente florestal. Então, ele é uma árvore bem robusta, grande. O ipê amarelo e o ipê branco, eles são menores, Eles chegam ali até uns 5, 8 metros, porque não são espécies de ambientes abertos, de cerrado. Então, também já é outra característica de você diferenciar as espécies. No Jardim Botânico de Brasília tem 8 espécies de ipês. E eles estão espalhados também por parques e avenidas da cidade. Durante 6 meses do ano, floridos. O espetáculo começa em maio e vai até outubro. Primeiro veio o roxo, depois o amarelo e agora é a vez deles, dos brancos. Aqui em Brasília, nessa quadra aqui, tem tantos deles que ganhou até o nome, Alameda dos Ipês. Agora, para além de toda essa beleza surpreendente, é a versatilidade dessas plantas, Esse é o período mais seco aqui no Cerrado. E é justamente agora que elas florescem, se exibem aí, Não é curioso? É bonito, curioso, e a biologia explica. É uma estratégia inteligente dele, Porque se ele floresce numa época que tem muita flor disponível, ele vai ter mais competição pela polinização e talvez ele não forme tantos frutos e tantas sementes. Na Alameda dos Ipês é impossível não parar para admirar a beleza. Que com o céu de Brasília, então... Márcia veio de outro bairro só para isso. Nossa, muito linda. Brasília é muito linda, Mas esses ipês embelezam mais. Tem que ser rápido para registrar a floração dos ipês brancos. Não dura mais que 3 dias. Mas é o suficiente para um belo registro e para o que mais a imaginação permitir. Parece uma neve, Quando ele está bem florido, dá a impressão assim que você está num lugar de neve, É um colírio, gente, nessa seca aqui do Distrito Federal. É isso, gente. Olha só, o preço do arroz anda em queda nos supermercados. Bom para o consumidor, mas péssimo para o agricultor que, por causa do alto custo de produção, está sendo obrigado a diminuir o cultivo do cereal. Vamos ver os detalhes com Álvaro Couto. Soltinho como de vó. Unidos venceremos, como no sushi, birubiru, carreteiro e até doce. Não importa como, o arroz está diariamente na mesa dos brasileiros. Os preços do arroz estão cada vez menores. Em agosto, a queda foi de mais de 2% e a retração no acumulado do ano se aproxima a 20%, queda observada também no consumo. Em 40 anos, o brasileiro passou a consumir cerca de 11 quilos a menos do cereal.
mais opções e mudanças de hábitos alimentares são apontados como as principais causas para essa redução. O preço ultimamente está muito bom. O arroz até que deu uma baixada. Deu? Ele já teve bem mais caro, agora está mais baixo. Percebi ontem que eu peguei arroz. Tá bem mais barato. Muito mais barato? Tava caro demais. Representantes do setor risicultor contam que, com a saca de 50 quilos cotada abaixo dos R$ 60, nem mesmo o custo de produção é coberto. A saída para esses produtores seria a diminuição de mais de 150 mil hectares da área plantada e mudança de lavoura ou até de atividade produtiva. Sempre que a gente fala em redução de área, nós temos aí redução de empregos, redução de renda, a gente sabe que isso é muito constrangedor, mas temos outras alternativas, de repente, quem pode partir para outra cultura, ou até mesmo pecuária, é importante que eu faça. Mesmo com a colheita histórica do último ano e volume correspondente a 2/3 da produção nacional de arroz, competitividade com as recentes crises climáticas no estado. Por isso, pedem que o governo federal também adote políticas públicas direcionadas para auxiliar os arrozais gaúchos, como ampliação de acesso a crédito agrícola, ao seguro rural e acordos internacionais que protejam a produção nacional do grão. Nós precisamos, em algum momento, quando nossa indústria não tem condição de competir, quando algum setor, como é o caso do arroz de maneira geral, não tem condição de competir, adotar medidas, como o próprio texto disse, de dumping ou antidumping social, ambiental, ou ainda de salvaguarda. Uma das opções para os risicultores são os contratos de opção de venda. A Companhia Nacional de Abastecimento destinou R$300 milhões para garantir a produção de 200 mil toneladas de arroz na próxima safra. A operação dá ao produtor o direito de vender o alimento ao governo federal a um preço fixo. Outra estratégia é a da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, que trabalha para fortalecer e incentivar o consumo do grão no país. O arroz continua sendo um alimento nutritivo, principalmente quando ele é combinado ao feijão, mas não é o único. O ideal é manter equilíbrio, qualidade nutricional e variedade no prato. Muito bem, agora são 8h07, meninos. A gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver que a produção de madeira cresce no Brasil. Olha só, o Agroband, a sua janela para o mundo do campo, está de volta ao vivo. Veja agora um resumo das principais notícias do agro no país com a equipe de jornalismo da Band. Agora é hora do nosso Giro Brasil. O volume de madeira extraída de florestas nativas em 2024 chegou a cerca de 12 milhões de metros cúbicos. Isso segundo uma pesquisa do IBGE. É o primeiro aumento registrado no setor desde 2021. Rondônia ampliou em 58% o volume de tora de madeira e se consolidou como o terceiro maior estado produtor. Juntos, Pará, Mato Grosso e Rondônia responderão por 70% de toda essa produção. O Matopiba cresce e já responde por 19% de toda a soja plantada no Brasil. A região é uma fronteira agrícola que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e também Bahia. Hoje são 73 milhões de hectares plantados, com aumento de 93% na produção de grãos em apenas uma década. Para os próximos 10 anos, o Ministério da Agricultura estima um crescimento de 37% para 48 milhões de toneladas produzidas. As hidrovias vêm aumentando a participação na matriz de exportação brasileira. De janeiro a julho de 2025, os portos do Arco Norte movimentaram 20 milhões de toneladas de grãos pelos portos da Amazônia. Metade desse volume percorreu a hidrovia do Rio Amazonas. Em 2024, a região do Arco Norte respondeu por 1/3 das exportações de soja e por quase 50% do milho embarcado para fora do país. Muito bem, agora é o espaço dedicado a você que acompanha o Agroband e manda para cá seu vídeo pelo WhatsApp. Então, uma cena inusitada. Em um shopping aqui de Brasília, uma família de capivaras resolveu passear e fazer umas comprinhas. Vai vendo. Brincadeira à parte, elas estavam juntinhas e atraiu a atenção, Carol, dos frequentadores. Olha isso, bonitinhas, mas você sabe que elas são perigosas, né, Carol? Pois Por quê? é, Valteno, fofinhas, mas dá até medo. E elas carregam muitos carrapatos, né? A gente tem que ter um cuidado com isso. É um perigo. E se você estiver dentro d'água,
e aparecer capivaras, tenha cuidado, porque se elas estiverem com filhotes ou tiverem também na fase de procriação, elas podem ficar nervosas e podem atacar o ser humano. Aqui em Brasília está sendo feito aí um censo para saber quantas capivaras, gente, porque elas são uma praga, tem que ter muito cuidado, porque esses animais são bonitinhos, como a gente falou, mas podem carregar doenças a faixa. Como uma febre maculosa, atravessando a faixa. Então é isso. A gente deseja para você, né, Carol, uma boa semana para quem está acompanhando. E o número do WhatsApp, Carol? Pois é, você também pode mandar um vídeo, uma sugestão, algo curioso aí na sua região. Esse é o nosso WhatsApp, o telefone é o 61 3771 6161. O Agroband é feito por você e para você, viu? Então tá bom, até amanhã. Tchau. Até amanhã, boa segunda. Tchau, tchau.